Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos retomar aqui a preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática, a segunda fase 2022. Pessoal, você que está aguardando o resultado no site, se passou ou não passou para a segunda fase, ele vai ser publicado dia 2 de agosto. Certo? A divulgação do site é 2 de agosto. Mas você que assinou aquela autorização, né, que o professor pediu, você passou para a segunda fase. Se você ainda está com dúvida, fale com seu professor de matemática, que ele vai te dizer se você passou ou não. Beleza? Já para você ir adiantando nessa preparação. Beleza? Vamos lá. Recapitulando, a prova vai ser dia 8 de outubro. Beleza? 8 de outubro, às 14h30. Será o horário da aplicação. Pessoal, você que está chegando agora no canal, tá, ó, se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sininho aí para receber as notificações. E ao final do vídeo, se você gostar, você deixa o like, beleza? Uma outra coisa, a ideia aqui desse vídeo é para a gente preparar os alunos para buscar o ouro, né? Dessa Olimpíada aí brasileira de matemática. Simbora para a questão? Então a questão, ela foi uma questão de 2021, foi uma questão do ano passado, certo? Ela é uma questão que foi cobrada aqui em 2021, é a questão 1 do nível 2. Então se liguem aqui na questão, ele fala mais ou menos assim, ó. Gabriel gosta de preencher os quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer três deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham as seguintes propriedades. O número central deve ser a média aritmética dos dois outros vizinhos. Certo? Então, o que quer dizer isso? Ele está usando a ideia de média. Tá? Então, vamos lembrar que a ideia de média. A ideia de média, você vai ter o somatório dos elementos dividido pelo número de elementos. Certo? Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Ó, por exemplo, ele trouxe aqui alguns exemplos. Né? Ó, o número 11, ó, que é o termo que está central, ó, ele é a média aritmética desses dois que estão aqui ao lado. Certo? Ó, se eu somar 19 com 3, vai dar 22. 22 dividido por 2 dá 11. Beleza? Por exemplo, aqui o 6. Ó, o 6 ele vai ser dado por quem? A média aritmética entre 3 e 9. Certo? Então eu vou somar aqui, ó, 9 com 3, que dá 12. E vou dividir por 2, eu tenho 6. Então na alternativa A, ele fala mais ou menos assim. Então se liguem aqui, ó. Completa o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Então, ele trouxe inicialmente o número 2, 14 e 10 já colocados aí no quadriculado, certo? Então, nós vamos chamar aqui algumas nomenclaturas para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, eu vou chamar aqui esse espaço entre 2 e 14 de X. Aqui eu vou chamar de Z. Aqui eu vou chamar de J. Aqui eu vou chamar de Y. Aqui eu vou colocar W e aqui H, certo? Professor, eu poderia chamar isso aqui de qualquer outra letra? Poderia. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é o seguinte, ó, vou colocar aqui os passos, certo? Ó. Então, o primeiro passo, nós vamos encontrar o valor de X. Então, X, ó, vai ser a média aritmética entre quem? Ó? Entre os dois números que estão ao lado dele. Então, 2, eu vou somar com 14 e vou dividir por 2, certo? Ó. Então, 14 com 2 dá 16. 16 dividido por 2, x vale 8. Tá? Então, vou destacar aqui o valor de x. Ó. Então, x vale 8. Então, nosso primeiro resultado. Vamos lá. Então, já achamos aí o valor de x. Deixa eu destacar aqui o x para a gente não se atrapalhar. Pronto. Então, nós já temos esse valor aqui de x. Ó. Um outro valor que eu posso encontrar aqui facilmente, ó, é o valor de y. Então, vamos lá. O segundo passo, encontrar y. Então, o segundo passo, y, lembre, ó, o 10, ele é a média, então ele vai ficar aqui, ó, 10, ele passa a ser igual a quem? A média aritmética entre os extremos, ó, 2 mais y dividido por 2, beleza? Pronto, então como é que eu consigo encontrar y? Eu passo esse 2 multiplicando 10, então 2 vezes 10 aqui vai ficar 20, e esse 2 que está somando o y, ele vai para o primeiro membro, ó, subtraindo 20. Então, nós chegamos à conclusão, ó, que y passa a ser quem? 20 menos 2, y passa a ser 18. Beleza? Então, mais um resultado que a gente acabou de encontrar aqui. Beleza? Vamos lá. Então, ó, 18 a gente acabou de encontrar. Terceiro passo, professor. Observe que nessa diagonal aqui, ó, que eu vou destacar aqui de preto para vocês visualizarem melhor. Essa diagonal aqui, ó, eu tenho dois elementos. Eu tenho 14 e eu tenho o valor de y. Então, a gente vai encontrar o valor de z. Então, vamos lá para o terceiro passo.
Terceiro passo, encontrar aqui o valor de Z. Então, vamos lá. Então, o valor de Z, ele vai ser a média aritmética entre 14 e o valor de Y, certo? Que a gente acabou de encontrar. Então, aqui é 18. Isso tudo, ó, dividido por 2. Então, se eu somo 18 com 14, então nós vamos ter 4 com 8. Aqui vai ter 12, sobe 1. 2 e 1, 3. Então, vai ficar 32 dividido por 2. 32 dividido por 2, Z passa a ser quanto? 16. Então, nós chegamos à conclusão, ó, de mais um valorzinho aqui, o valor de Z. Então, observem aí, ó. Encontrou o valor de Z, com esse valor que está do lado esquerdo de Z, ó, 10, eu consigo encontrar J. Então, vamos lá encontrar J. Beleza? Então, quarto passo, Z a gente acabou de encontrar, é 16. Então, 16 é igual a quem? A 10 mais J dividido por 2. Tá? Então, a mesma ideia aqui do procedimento do passo 2. Ó. O 2 eu vou passar multiplicando 16. Então, 16 vezes 2 dá 32. Isso passa a ser igual a quem? 10 mais J. Então, se eu passo 10 para o primeiro membro, J passa a ser equivalente, ó, 32 menos 10 passa a ser 22. Pessoal, um aluno perguntou assim, ó, professor, eu tenho que colocar esses passos? Não, você pode fazer aleatoriamente, como vier na sua cabeça. Mas a ideia de colocar os passos é que você organiza a sua linha de raciocínio, certo? A sua construção. Mas você pode fazer de outro jeito, tá? Aqui é só uma orientação. Então, vamos lá para o quinto passo. O quinto passo, observe que nós podemos encontrar tanto o W quanto o H, já que eu conheço esses números que eu destaquei. Então, vamos encontrar aqui o H. Ó. Então, o valor de H, ele vai ser o valor de J é igual a quem? A 14 mais H dividido por 2. Então, o J nós acabamos de encontrar. Então, vai ficar assim, ó, 22, que é a média, ele equivale a quem? Ó? A 14 mais H dividido por 2, certo? Ó? Então, o 2 eu passo multiplicando 22, então aqui vai ficar 44. E eu subtraio 44, ó, de 14. Então, H passa a ser quanto? Então, H vai ser, ó, 44 menos 14, certo? Ó? Então, aqui vai ficar 0, 4 menos 1 dá 3. Então, H passa a ser, ó, 30, beleza? E o último número dessa letra A, ele passa a ser quanto? Então, vamos lá. O sexto e último passo, ó, ele passa a ser a seguinte ideia. Ó. Eu vou pegar o valor de X e W. W é o que eu quero encontrar, certo? Lembrando que esse valor aqui de H, a gente acabou de encontrar ele. Então, vamos lá. Ó. Então, usando a média aqui, entre X e W, é o valor de Z. Z vale 16. Então, vamos colocar aqui, ó, 16. Tá? Foi o primeiro número que nós encontramos. W é o que eu quero encontrar, certo? Isso tudo dividido por 2. Então, aqui eu tenho a média, que é o termo central, que é 16. Pronto. Daqui eu vou multiplicar 16 por 2. Então, dá 32. E esse 32 eu vou subtrair de 8 para encontrar W. Então, W, 4. Certo? Então, na letra A, a gente acabou de concluir a letra A. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, lembre, ó, as questões da prova de 2021 foram 6 questões, cada uma com 3 alternativas, tá? Então, aqui nós respondemos a primeira alternativa. Então, ó, complete o preenchimento do quadro abaixo, indicado por Gabriel. Então, para concluir a questão, ó, o que é que você poderia fazer? Você poderia completar o quadrado, certo? Eu vou colocar aqui um quadrado aleatório só para vocês finalizarem a questão, tá? Alternativa. Por quê, professor? Porque isso aqui conta na hora da pontuação, tá? Então, 2, nós já tínhamos o valor de 10 também, sim. O valor de Y, 18. Beleza. O valor de X. X, nós encontramos ele, foi o primeiro termo, 8. Certo? Ó, Z, 16. O W foi o último valor que nós encontramos, 24. Aqui em cima já 14. O J foi 22. E o último termo é o valor de H. H passou a ser 30. Certo? Ó? Então, você poderia concluir assim, ó, logo o quadriculado
será. Pronto. Você acabou de preencher a alternativa A, beleza? Então vamos lá, galerinha. Então essa foi a alternativa A. Agora nós vamos encaminhar aqui a B, tá? Então se você está gostando aí do vídeo, senta o dedo no like aí, tá? Fica até o final para comentar as questões, se ficou legal, se não ficou. Então vamos lá na B aí. Galerinha, a alternativa B, ele fala mais ou menos assim, ó, preencha o quadriculado abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Então o que é que nós vamos fazer? A mesma ideia da alternativa A, certo? A gente vai usar aqui a ideia aritmética. Então eu vou preencher esses quadriculados que estão faltando, ó, com letras aleatórias, certo? Então aqui eu vou colocar Azinho, aqui eu vou colocar Bzinho, Czinho, Dzinho, E e F, certo? Então nós vamos encontrar essas letras aqui. E daí a gente vai usar a mesma ideia da questão anterior. Então o que é que eu vou chamar? Ó? Nessa primeira linha aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de 1, certo? Nós vamos pegar o valor central, que é 7, então eu vou dizer assim, ó, primeiro passo aqui, ó, 7 vai ser a média aritmética entre quem? A mais E dividido por 2, beleza? Então aqui, ó, se eu passo 2 multiplicando o 7, nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14, então 14 é igual a quem? Azinho mais E, beleza? Vamos lá. Na segunda linha, nós vamos ter, a segunda linha vai ser essa aqui, ó, certo? Então nós vamos dizer que o valor de C, ele vai ser a média aritmética entre quem? Entre 9 e F, beleza? Então, passando o 2 multiplicando o C, então nós vamos ter isso aqui, ó, 2C passa a ser quem? 9 mais F, tá? Essas relações eu vou deixar ela aqui, daqui a pouco eu destaco ela para vocês. A terceira situação, a terceira linha, então vamos lá, então nós vamos pegar aqui o valor de D, como sendo a média, então terceiro passo, então D passa a ser quem? Bzinho mais 20 dividido por 2. Então, se eu passo o 2 multiplicando o D, nós chegamos a essa relação aqui, ó. 2D passa a ser quem? Bzinho mais 20. Beleza? A quarta, eu vou usar essa primeira coluna aqui, certo? Então, a quarta posição, nós vamos usar, ó, essa coluna, tá? Então, o 9, ele passa a ser a média aritmética. Então, o 9 é a média aritmética entre quem? Entre Azinho mais Bzinho dividido por 2. Então, se eu passo, ó, o 2 multiplicando o 9, vai ficar 18. Então, 18 é igual a quem? Azinho mais Bzinho. Beleza. A quinta parte, ó, vai ser descendo, tá? Na vertical aqui. Então, nessa coluna. Então, nós vamos dizer que C é a média aritmética. Então, C passa a ser quem? A média aritmética desses elementos. Então, se eu multiplico 2 vezes C, nós chegamos a isso aqui, ó. 2C equivale a quem? 7 mais D. Beleza? A sexta relação, nós vamos pegar aqui, descendo também na coluna. Então, F passa a ser quem? A média aritmética entre E e 20, certo? Ó? Então, eu posso dizer, ó, se 2 passa multiplicando aqui o F, 2 Fs passa a ser quem? Ezinho mais 20. E aí, fora essas relações, nós temos as relações das diagonais também, tá? Na questão falava que a média aritmética da diagonal, quer dizer, o termo central da diagonal, ela também vai ser a média aritmética. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Então, a primeira diagonal que eu vou ter, ó, eu vou dizer o seguinte, ó, que Czinho vai ser a média aritmética entre A e 20, certo? Então, eu vou somar aqui, ó, o valor de A mais 20 e vou dividir por 2. Então, nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. 2C equivale a quem? A mais 20. Então, essa relação ela surgiu de uma diagonal. E a oitava relação, vou descrever todas elas, apesar de não usar todas elas, mas a gente vai conhecer elas. A outra diagonal, que é a diagonal que vem aqui do Bzinho até o E, tá? O C ele vai estar no centro também, então ele vai ser a média aritmética. Então, o Czinho passa a ser a média aritmética entre B mais E
dividido por 2. Então, nós podemos dizer, ó, que 2C vale B mais E. Pronto, então aqui eu tenho todas as relações que eu destaquei dentro da questão, certo? A primeira relação aqui em cima, segunda relação aqui, terceira, quarta, quinta. E daí a gente vai usar essas relações para encontrar o valor de A, B, C, D, E e F. Então eu vou isolar aqui E. Então quem não tem E, eu vou passar para o outro membro. Então E passa a ser quem? 14 menos A, certo? Uma outra relação que eu vou isolar, ó, vai ser esse valor de Bzinho, função de A. Então vocês vão ver aqui por que eu estou fazendo isso. Então vou isolar B. Então quem não tem B passa para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó, 18, que já estava no primeiro membro, menos A. Pronto, nós vamos usar essas duas relações aqui agora. Certo? Ó. Professor, por que você isolou tudo em função de A? Porque a ideia aqui é que a gente descubra o valor de A. Tá? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essas duas relações, certo? O valorzinho de E em função de A e o valor de B em função de A, ó, e vou fazer uma substituição. Eu vou substituir aonde? Então se liguem aqui, ó, vou colocar aqui em cima, certo? Ó. Então nós vamos substituir, eu vou substituir o valor de B, então substituindo o valor de E e Bzinho, onde? Então vamos lá, então eu vou substituir aqui, ó, na 2C igual a B mais E, na oitava, certo? Então eu vou substituir nessa parte aqui, ó, 2C passa a ser quem? Ó? Bzinho mais E, certo? Observe que esse valor de E e o valor de B nós temos, ó. Então 2C passa a ser quem? Quem é o valor de B? É 18 menos A. Quem é o valor de E? É 14 menos A, certo? Então eu chego a uma outra relação, ó. Eu chego que 2C passa a ser, ó, menos A eu vou somar com menos A, então vai ficar 2A negativo, e 18 eu vou somar com 14, certo? 8 com 4 dá 12 sobre 1, então vai ficar 32 menos 2A, tá? Então eu cheguei a uma outra relação aqui, ó, que eu vou destacar também, certo? Ó, essa outra relação, nós vamos usar ela, vou destacar de vermelho aqui, ó, essa outra relação aqui, nós vamos utilizá-la com outra que nós já temos, certo? Dentro da questão. Então, vamos lá. Então, daqui, ó, vamos seguir para esse lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho várias, ó, observe que eu tenho a 7 e a 8 com relação a 2C, certo? Mas eu usei a oitava, tá? Então, eu já usei essa aqui, ó, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó, a sétima dentro dessa que a gente acabou de encontrar. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, vamos substituir o valor, ó, de 2C. Certo? Que esse 2C, ó, é a relação 7. Certo? Ó? Então, essa sétima relação aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Então, nós vamos substituir aqui, ó. 2C é igual a 32 menos 2A. Certo? Beleza? Então, onde tiver 2C, eu vou substituir a sétima. Certo? Então, quem é 2C lá na sétima? É Azinho mais 20. Pronto. Daqui, ó, observe que eu tenho uma única variável, certo? Eu tenho uma única incógnita. Então, ó, qual é a ideia aqui? Tá? Professor, esse 2A eu vou passar para o primeiro membro, então ele vai somar com A. Então, vai ficar A mais 2A. E esse 20 que está positivo, ele vai para o segundo membro, então ele vai negativo. Ó. Então, menos 20. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, 3A equivale a quem? 32 menos 20. Aqui nós vamos ter 12. E o A, eu passo o 3 dividindo. Todo mundo aqui dividindo por 3, então 12 dividido por 3 dá 4, certo? Então, nós acabamos de encontrar, ó, a variável de A, certo? Ou a incógnita de A, tá? Beleza. Então, deixa eu ir riscando aqui para não atrapalhar. Então, ó, a A nós acabamos de encontrar, certo? A ideia da questão era encontrar esses valores, completar o quadrado. Então, vamos lá para a próxima. Então, o que nós vamos fazer? Já que eu tenho o valor de A, ó, com ele, eu posso substituir o valor de A em várias relações, certo? Então, vamos encontrar aqui, ó, substituindo A nessa primeira relação, ó, eu descubro o valor de E, certo? Ó, então, 14 menos 4
passa a ser quanto? 10. Beleza? Ó? Outra relação que eu posso substituir A, ó, é essa aqui, ó, a quarta. Bzinho é igual a 18 menos A. Então, 18 menos 4, Bzinho passa a ser quanto? 14. Beleza? Ó? Tem alguma outra relação que eu posso substituir esse valor de A? Eu posso substituir na sétima, certo? Ó, na sétima também aqui eu tenho o valor de A. Então, vamos lá. Então, ó, 2C é igual a A mais 20, certo? Se eu aplico o valor de A dentro dessa relação, ó, vai ficar assim, ó, 2C é igual a 4 mais 20, tá? Então, se eu passo o 2 que está multiplicando o C dividindo 24, então C passa a ser quanto? 24 por 2, C passa a ser 12, beleza? Pronto, então vamos lá. O que é que nós já destacamos aqui? Então, eu encontrei o valor de E, que é 10, certo? Ó, o valor de B, que é 14, e o valor de Czinho, que é 12. Então, nós já temos, ó, C, já temos o E e já temos o Bzinho, certo? Falta descobrir quem? O valor de D e o valor de F, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, como eu já tenho agora várias relações, ó, eu vou substituir o valor de B, tá? Ó, substituindo aqui o valor de Bzinho. Então, nós vamos ter, vamos lá. Professor, você vai substituir o valor de Bzinho em qual? Na 3, ó. Na terceira relação, ó, nessa aqui, ó. 2D é igual a quem? B mais 20, certo? Ó? Então, D passa a ser quanto? O valor de B foi 14, então 14 somado mais 20, isso aqui dá 34. Então, D passa a ser quem? 34 dividido por 2, certo? Se eu divido 34 por 2, Dzinho passa a ser quanto? 17, beleza? Pronto, e para a gente concluir, ó, tá faltando quem? Apenas encontrar o F. Então, vamos substituir, nesse caso, o Czinho, dentro de qual relação? Então, vamos lá. Então, ó, substituindo o Czinho na relação 2. Então, se liga aqui, ó. Quem é a relação 2? 2C é igual a quem? 9 mais F, certo? Ó, observe que eu tenho o valor de Czinho. O Czinho a gente encontrou ele, foi 12. Então, vai ficar 12 vezes 2, aqui dá 24. Esse 9 que está no segundo membro, eu passo para o primeiro membro. E aí a gente descobre o valor de F. Então, F passa a ser quanto? Então, 24 menos 9, F passa a ser 15. Beleza? Pronto. Então, eu tenho agora todas as relações que estavam faltando. Certo? Ó, agora a gente vai concluir. Então, o que é que ele estava pedindo aqui na questão? Ele estava pedindo para a gente preencher o quadriculado. Então, ó, logo, o quadriculado fica como? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, quem era o valorzinho de A? Então, aqui vai ficar 4, certo? Ó, beleza. Quem era o valorzinho de B? B nós encontramos 14, certo? Ó, quem era o valorzinho de C? C foi 12. Valorzinho de D, 17. O E, valorzinho de E, 10. E o último que nós encontramos aqui foi o valor de F, que é 15. Beleza? Pronto. Então, aqui um apanhado da letra B. Tá bem organizado aí para vocês se ligarem no que a banca quer, né? Organização na linha de raciocínio. Beleza? Agora vamos para C. Qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preenchê-lo? Pessoal, vamos lá. Esse quadriculado ele vai seguir a mesma ideia dos outros dois, tá? Da letra A e da letra B. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou preencher aleatoriamente com letras aleatórias, certo? Eu vou chamar aqui, ó, de Tzão. Aqui eu vou chamar de Pzão. Aqui eu vou chamar de Hzão, Pzão, Azão, J e G, certo? Pronto. O que é que nós podemos imaginar? Esse valor de Bzão é a média aritmética de 14 mais 30, certo? Então, eu tenho como descobrir ele. Então, você vai dizer assim, ó, Bzão passa a ser quem? A média aritmética de 14 mais 30, certo? Então, 30 mais 14 dá 44, dividido por 2, Bzão passa a ser 22, beleza? Pronto, com esse valor, a gente consegue encontrar a soma dos outros termos. Então, observe, 14
ela é a média aritmética, ó, dessa primeira coluna aqui, certo? Entre quem? Tsão mais Pzão dividido por 2. Então, nós podemos chegar à conclusão, ó, se eu passo 2 multiplicando 14, vai ficar 28, é igual a quem? Tsão mais Pzão, beleza? Então, ó, Tsão mais Pzão. Então, deixa essa relação aqui do lado, daqui a pouco a gente soma todo mundo aqui, tá? Então, vamos lá. O valor de Bzão, nós já temos ele, certo? Que é 22. Então, eu vou pegar aqui a segunda coluna e vou dizer que Bzão é a média aritmética entre quem? Hzão mais A. Tá? Então, nós chegamos a isso aqui, ó. 2 eu multiplico por 22. Então, isso passa a ser 44. É igual a quem? Hzão mais A. Então, nós chegamos a 44. E a última relação, eu vou pegar aqui a terceira coluna. Eu vou dizer que 30 é a média aritmética entre quem? Os extremos. J mais G, dividido por 2. Então, se eu passo 2 multiplicando 30, nós chegamos, ó, que G mais J passa a ser quanto? Passa a ser 60. Beleza? Pronto. O que a questão estava pedindo, ó, era a soma desses 9 números, certo? Então, nós já conhecíamos aqui, ó, 14, eu já conhecia, 30, eu já conhecia também, 22, nós encontramos esse valor, e aí observe, ó, T mais P é 28, então vou colocar aqui, ó, 28, o valor de A mais Hzão, isso aqui vale 44, e o valor de G mais J, isso vale 60, certo? Então, eu vou somar aqui todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8 e 2 dá 10. 10 somado mais 8. Então, aqui passa a ser 18. Sobe 1. Beleza? Ó? Então, 6 e 4 dá 10. 2 e 2 dá 4. E 1 aqui em cima dá 5. Então, aqui eu tenho 15. 15 somado mais 4. Então, nós vamos ter 19. Então, nós chegamos à conclusão, ó, que a soma dos 9 números do quadriculado abaixo, que Gabriel preencheu, a soma dos 9 números é 198. Beleza? Então, galerinha, a ideia da segunda fase é tentar organizar a linha de raciocínio mais clara possível, para que o corretor, né, a pessoa que vai corrigir lá, tenha essa noção que você entendeu a ideia da questão, beleza? Então, se você curtiu aí essa resolução, você deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho aí, ativa o sininho para receber notificações e até a próxima, em busca do ouro. Vamos lá, o BMAP 2022.